Oi pessoal, tudo bom com vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Natália, eu tenho 36 anos e eu moro no Japão há 25 anos. Aqui no meu canal eu mostro a minha rotina com meu marido japonês e os meus dois filhos, um de 5 anos e outro de 8 meses. Então, bora pro vídeo. Já amanhecemos aqui indo pro médico, meninas. Hoje eu trouxe o Levi e o Zaquinho porque os dois tinham consulta às 9h30 da manhã. E eu gosto de chegar cedo para ser a primeira da fila, né? Então já eram umas 8h50 e o médico já tá aberto aqui bem cedo. Então já tava aproveitando. Imagina o calor que tá fazendo. A gente tá em junho ainda e já tá um calor aqui bem ruim. Não sei se você mora no Japão, mas o calor daqui é bem úmido, bem pegajoso, grudento. E eu odeio, gente. Eu queria que fosse inverno e eu tô no resto da vida. E o meu carro, gente, é um carro bem velho, né? Então não tem ar-condicionado atrás. Então tem que ligar o ar-condicionado bem no máximo e colocar os ventinhos pra cima pra ir lá pra trás pros meninos, né? E eu tô querendo trocar de carro, mas o meu carro não tá quebrado, né? Então é um dilema. Porque os carros de agora, que é carro placa amarela, que é esses pequenininho baratinho, né? Baratinho entre aspas, né? Porque tá ficando tudo caro. Parece que tem ar-condicionado no banco de trás, né? Então eu tava querendo muito, pessoal. Agora eu tô indo lá na casa da minha mãe, porque passou o domingo do Dia das Mães e eu não tinha dado nada ainda pra minha mãe, né? Então eu vou comprar uma florzinha, dar um presentinho e a gente vai lá visitar ela, né? Quando eu tava indo, gente, apareceu umas crianças caminhando, que elas são crianças da creche, né? E elas sempre vão fazer passeio na rua, né? Pra tomar uma vitamina D. E é bem bonitinho, gente, as crianças aqui da escolinha do Japão. As que não sabem andar, tá dentro de uma carrocinha ali atrás, tá vendo? É a coisa mais bonitinha, gente. Sempre que eu fico parada no trânsito, eu gosto de olhar as crianças andando. Bom, já comprei as flores, eu comprei esse kit aqui que vem um monte de flor roxa, porque eu achei que a minha mãe gostava de roxo, mas não sei se ela gosta. E aí agora eu tô indo lá pra casa dela e depois a gente vai almoçar, passar um tempinho juntos lá. E assim que foi o Dia das Mães, bem atrasado, né, Natália? E o Zaquinho já tá brincando aí com as coisinhas que ele gosta. Bom dia, meninas. Aqui já é outro dia, são 5 horas da manhã. Milagrosamente, nenhum dos dois acordaram. Então, eu vou fazer as coisas aqui antes que ele acorde. Essa bagunça aqui que eu tava arrumando a brinquedoteca e eu vou colocar um monte de coisa lá pro quarto de cima, né? Aí eu trouxe o leite que ele tinha deixado de tomar de madrugada. Tem aqui o sapatinho da escola, o Zaquinho, roupa pra lavar. Muitas coisas pra fazer, né? E eu aqui morrendo de sono. Primeira coisa que eu faço é pôr as roupas para lavar, né? A gente tá em junho e junho chama Tsuyu, né? Que é uma época aqui que fica chovendo dia sim, dia não, né? Então não tem como eu programar. Geralmente eu coloco para programar à noite, para quando eu acordar ela já tá assim pronta para estender, né? Mas aí eu tenho que ficar vendo se tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem lá no céu para mim poder lavar roupa. E eu tenho que fechar a porta porque a minha máquina ela conversa, né? Ela fica falando umas coisas aqui em voz alta. Então as crianças vão acordar. Vamos aproveitar para lavar nosso rosto. Tem que ser tudo rápido, né, gente? Tô lavando com esse aí que eu gosto, mas eu prefiro lavar com aquele que já vem espuma, né? Porque tem que ser tudo bem rápido. Agora que o Levizinho tá andando também, andando não, tá engatinhando, tem que tomar cuidado com as coisas. Já fiz aqui a minha skincare bem rapidinha. Só tô usando duas coisas e eu vou deixar hidratadinho. E eu gosto de pele bem pegajosa, bem molhada, que eu sinto que tá hidratada. Bom, meninas, vocês têm que ver o estado aqui da minha sala. Ontem eu fui dormir sem botar a casa pra dormir, então tá tudo feio e a gente vai arrumar, né? Vamos abrir a janela aqui pra ver a vida do vizinho, colocar um arzinho bonito aqui dentro de casa. Tava assim, pessoal, não sei se dá pra ver a bagunça. Tinha brinquedo jogado, roupa que eu tinha recolhido não tinha guardado, tinha louça na pia, muitas coisas. Ai, por isso que é bom a gente deixar a casa arrumada pra gente já não acordar com esse clima aqui de cansaço, né? Primeira coisa que eu gosto de arrumar quando eu começo a arrumar a casa é a entrada da casa, né? Porque a gente fala que a entrada é a cara da casa. Então eu vou guardando o sapato e o capacete caindo lá do céu, querendo esmagar minha cabecinha, gente. Já pensou se eu levo uma capacetada e eu fico desmaiada aí na entrada? Ninguém vai perceber, as crianças vão chorar. Gente, eu morro de medo de acontecer alguma coisa comigo quando só tá eu e as crianças aqui. Meu marido vai voltar só de noite e eu só quero ver. Aí eu até ensinei o Zaquinho a gritar pra vizinhança. Se eu tiver desmaiada, se eu tiver não tiver dormindo acordada,
para ele gritar e pedir socorro, né? Porque ele não sabe, então eu ensinei para ele. Já arrumei aí a entrada e agora a gente vai arrumar essa sala aqui, né? Que fica bem desarrumadinha. E aí eu sempre estico o tapetinho aí pro Levi, porque ele tá engatinhando. E aí ele fica querendo bater a cabeça na mesa, né? Então eu não tô gostando muito dessa posição da mesa, mas é o jeito. E os brinquedos do Zaquinho, menina, ele monta e não quer que a gente desmonta, né? Então eu vou tirando uma peça a cada dia pra ele não perceber. Vamos dobrar as roupas aí, que é um dos afazeres que eu menos gosto, que é dobrar a roupa e guardar. Pra mim eu queria que cada um guardasse as suas roupas aí, mas é as criançadas, né? E aqui a gente não tem costume de passar roupa, gente. A roupa vai assim mesmo, mas ela não fica com aparência de amassada. A gente só passa se for uma camisa social, alguma uniforme, alguma coisa assim. A gente tem ferro tudo aqui, mas geralmente os japoneses não passam. Até os amaciantes aqui já são feitos para a roupa ficar fofinha. Só de você estender lá fora ela já fica lisinha e não precisa passar. Bom, agora eu vou querer dar um jeito aqui na cozinha, mas sempre quando eu acordo de manhã eu tomo café, mas antes de tomar café eu gosto de tomar água. Antigamente eu tomava água com limão, mas o limão tá muito caro, então eu gosto de tomar água quente, pelando, para já ir funcionando aqui meu intestino. Ia lavar a louça, né, mas o Levizinho acordou aqui, olha só. Então a gente vai ter que pegar ele. Olha só que bonitinho, gente. Ele já sabe até onde é que tá a câmera. Ele tem um sono bem leve, não gosta de dormir muito. Então eu vou fazer as coisas aqui bem rapidinho. 1, 2, 3 e... Consegui fazer, né? Já pensou se fosse assim no 1, 2, 3, menina? Às vezes eu tenho que fazer as coisas de casa com ele no canguru, né? O Zaquinho também já acordou aqui. Oi, Zaquinho. Ele tá muito viciado na televisão, gente. Não sei mais o que eu faço. E olha só, o Levizinho aqui também acordou. Aí eu vou dar o leite pra ele, vou dar comida pra ele, que ele toma café da manhã e almoço. E daqui a pouco vai estar começando a janta, né, pessoal? Se você acompanhou aí os vídeos da introdução alimentar, vai lá ver se você não acompanhou também. Que daqui a pouco eu já vou estar terminando, que daqui a pouco ele vai estar comendo feijoada com picanha, um monte de coisa, né? O tempo passa muito rápido. Bom, agora eu vou organizar lá as brinquedotecas. E eu tenho que estar aqui dentro da visão dele, porque senão ele fica chorando, gente. Ele pensa que eu sumi, fugi, deixei ele. E ele tá com uma cara de sapequinha, olha só. E aí, mamães, como é que foi o salto de desenvolvimento aí dos seus filhos? Foi tranquilo? Porque o meu aqui não tá muito tranquilo não, gente. O Zaquinho foi super nota 10. Eu dei conta, assim, teve rotininha, ele sempre dormia na mesma hora, fazia cocô na mesma hora, comia tudo, não tava dando trabalho, né? Tirando a alergia, né? E agora o Levizinho não quer obedecer não, gente. Ele dorme tudo na hora errada, ele come na hora errada, ele dorme no carro, ele não consegue ficar no silêncio, né? Porque a nossa vida tá bem barulhenta agora com o irmão mais velho. Então acho que o segundo filho é aquele filho que acaba se acostumando com essa agitação aqui do dia a dia, né? Bom, resolvi não me estressar muito, né? Porque senão a gente fica muito cansada. Só que agora ele tá naquela época que consegue engatinhar e ele fica vindo atrás de mim, né? Até no banheiro, em todos os lugares, né? Então eu tenho, tipo assim, que fugir um pouquinho pra mim conseguir fazer as coisas. Mas eu tenho que ficar de olho porque ele também coloca tudo dentro da boca, né? Então eu sempre tenho que estar de olho se não tem brinquedo do Zaquinho que é pequeno, tipo aqueles Lego, né? Essas coisas, pra ele não colocar dentro da boca, gente, porque é muito perigoso. O Zaquinho aqui tá tomando café da manhã e ele gosta muito de sucrilhos de chocolate com banana. E agora eu vou aproveitar para tomar o meu copo de café aqui logo pela manhã, que daqui a pouco meu marido vai chegar, gente. Então tem que ir adiantando várias coisas aqui. E eu ainda tô tomando café quente, apesar que tá ficando calor. Quem é antigo aqui vai lembrar que eu sempre tomei café gelado. Eu ainda não tô tomando muito café gelado não, tô tomando quentinho aqui pra aquecer a nossa vida aqui. Vou colocar só um pinguinho aqui de leite pra não desperdiçar os leites aqui, né? E agora vamos tomar, menina. Nossa, eu já acordo cansada, porque à noite eu tô acordando várias e várias vezes, né? E a gente estava de saída, porque hoje a gente tava indo passear num parquinho. Quer dizer, num parque muito legal, gente. É o Parque do Trampolim. E eu vou levar vocês comigo, vai ser bem legal. Mas antes disso, a gente sempre passa na loja de conveniência. E na loja de conveniência tudo é caro, gente. Mas isso já faz parte aqui
do nosso plano de passeio. Então a gente gosta de comprar guloseimas para comer na viagem, sanduíche, chocolate. E o meu marido gosta de ir tomando café preto, porque ele acabou de sair do trabalho e ele tá com muito sono, mas ele vai ter que dirigir na ida e na volta, né? A gente foi no lugar que é uma cidade que chama Fujieda, que fica em Shizuoka também, não é muito longe da minha casa, demora 1h30 mais ou menos. E a gente veio no lugar que chama Tentomushi Park. Tinha várias coisas de brincar, gente, mas o que tinha mais aqui era o trampolim. Era tipo um ginásio bem grandão, que tinha várias áreas que tem trampolim, tinha aquele negócio de escalar a parede. E no segundo andar era boliche e tinha também karaokê, brinquedo. Era muito legal, gente. Não era muito caro, ficava caro no sábado e domingo, né? E você podia beber assim, bebida à vontade. E era muito legal aqui para você trazer suas crianças, né? Mas é melhor trazer criança grande porque o bebê não consegue aproveitar aqui, né? Apesar que a gente tira o sapato e eu deixei o Levizinho engatinhando, brincando junto com a gente aqui para ele poder participar também. Eu não aguentei a minha vontade de pular e eu falei pro meu marido ficar com o Levi aqui no canguru que eu queria dar uma pulada, gente. Fazia tanto tempo que eu não dava uma pulada, tava parecendo um sapo velho aí, né? Mas a gente tem que ser assim, gente. Meu marido derrubou a câmera aqui, pedi pra ele gravar. Aí ele tava se gravando aqui, ele desligou a câmera em vez de gravar a gente. Então eu tive que tirar tudo desde o começo. E o Zaquinho tava aproveitando, gente, tava muito legal. E a gente suou aqui, é um exercício muito bom, né? Pra você exercitar as pernas. E agora a gente vai escalar as paredes. Só que o problema é que aqui não tinha um sapato, né? Porque quando você vai escalar a parede tem que ter um sapato especial. Só que aqui a gente tava fazendo com meia, né? Como é um negócio assim meio fundo de quintal, eles não tinham sapato para emprestar. E a gente não podia levar também, né? Deu uma escalada aí, gente. Isso aqui foi muito bom para você emagrecer as costas, né? Você fica com as costas assim bem musculosa. Mas só que dói um pouquinho a unha, então você não pode ter unha muito comprida. E também não pode ter medo de altura, né, gente? Depois a gente se joga aí de cima e é muito gostoso. Só tinha 3 lugares, tinha umas criançadas que estavam aí na fila olhando feio pra mim. Então eu falei, vou deixar as criançadas fazendo, né? Porque uma adulta aqui, já quarentona, vai ficar escalando as paredes que nem uma aranha. Melhor deixar aí com as crianças, né? E eu já tava cansada, gente, porque eu já tô bem pesada e pra aguentar o meu corpo também cansou muito. Mas foi muito divertido, recomendo vocês aí. Hoje foi a primeira vez que o Zaquinho jogou boliche na vida dele, então acho que vai ficar na memória dele, né? Esse boliche aqui era meio michuruca, fundo de quintal, mas tava bom, dava pra jogar. Depois começou a chegar uma turma aí, que ficou gritando, aglutinado, daí a gente pegou nossas trouxas e foi embora, porque a gente tinha pegado um pacote de 3 horas e já tava acabando o tempo, né? E hoje a gente ia voltar mais cedo pra casa, porque hoje a gente ia fazer a noite do hambúrguer, pessoal. Daqui a pouco vai aparecer no vídeo aí. E a gente passou lá no mercado, compramos algumas coisas e as crianças dormiam tudo no carro, né? Aí nós chegamos aqui, enquanto ele tava tirando as crianças lá do carro, eu já tava aproveitando para fazer umas coisas aqui de casa, né? Porque é muito bom você já deixar tudo feito logo de manhã, porque à noite é bom a gente dormir com a casa arrumada. E tava um sol tão calorento, gente, que as roupas ficou bem rapidinho. Até o uniforme do Homem-Aranha, né? Se vocês não sabem, meu filho é Homem-Aranha e ele fala que se estender a roupa aqui o pessoal vai descobrir que ele é Homem-Aranha. Eu acho muito engraçado. Bom, os dois já dormiram lá e agora eu vou deixar preparado aqui, apesar que era umas 3 horas da tarde. Eu já vou deixar aqui preparado os hambúrguer, as coisas para nossa jantinha. Eu gosto muito de hambúrguer, né, gente? Mas quando eu como McDonald's, eu não sei o que acontece, que a minha barriga ela fica doendo o dia inteiro, né? Então eu prefiro fazer aqui em casa, eu acho que é mais saudável, né? Aí eu vou fazer a cebola picadinha, que eu vou fazer a massa do hambúrguer. Eu tava lembrando que outro dia eu fui na casa da minha mãe e ela fez hambúrguer assim. Era hambúrguer que ela tinha feito. E aí ela tem uma forma, que você coloca a carne lá e você aperta. E aí fica parecendo profissional. Ela tinha até aquele papel de colocar um embaixo do outro pra não grudar. Ficou parecendo de loja, gente. Eu até pensei assim que podia ser uma menina que podia ter uma hamburgueria. Ia ser muito legal, né? Eu acho que eu ia comer tudo. E não ia vender nada pra ninguém. E agora eu vou puxar aí com o puxa-puxa. E eu queria um puxa-puxa automático, né? Só que os que vende aqui é bem pequenininho, né? Apesar que eu tenho aquele negócio de blender, sabe? De fazer as comidas da criança. Só que eu tenho preguiça de tirar, colocar na tomada, depois lavar, depois secar, depois guardar de novo, né? Então eu gosto de praticidade.
Quando eu faço comida com carne moída, eu gosto de colocar noz moscada, pessoal. Eu vou temperar aí com sal e pimenta normal. Não vou colocar ovo nem farinha de rosca para dar liga, né? Porque não vai ser hambúrguer, vai ser hambúrguer de colocar no pão. E eu coloco noz moscada essa aqui. Eu sempre gasto uma mais ou menos uns 3 meses. Eu sempre estou comprando novo aqui. E eu lembro que a minha avó, ela usava noz moscada no Brasil, mas ela usava um que ralava, sabe? Era uma noz moscada inteira, gente. Era muito legal. E quando eu cheiro noz moscada, eu lembro da casa da minha avó. Bom, vou passar um pouquinho de óleo aí na minha mão para não grudar. E agora eu vou fazendo as bolinhas aqui, as almôndegas bem amassadinhas. Eu gosto muito desse tipo de janta, sabe? Não um tipo de janta normal. Eu gosto de noite do hambúrguer, noite do hot dog, noite da pizza. Esse tipo de janta, sabe? Que é diferente de sempre. E as criançadas também gostam, né, pessoal? Depois eu vou deixar aqui na geladeira para ele ficar gelando. E à noite, quando chegar a hora de fritar, eu tiro. Agora eu já vou preparar até o tomate. Esse tomate estava muito bonito. Eu vou lavar, vou secar. Tirei o negocinho ali. E eu vou cortando em rodela pra gente já deixar preparadinho. Também eu vou colocar alface. E o alface aqui na minha casa, gente, ele demora muito pra acabar. Porque ninguém gosta de alface, só eu. Eu já vou deixar lavado naquela lavadeira de... Eu esqueci o nome, como é que chama isso aqui. E tem umas blogueiras aqui do Japão que elas têm um desse bem caro, que é de uma marca que chama Okiso. Eu acho que é assim que fala, que chama Oshizo. E custa o olho da cara, né? Mas eu uso esse aí do Ikea, que é baratinho. Mas dá pra quebrar o galho. Quando eu ficar rica eu compro. Vou também deixar o ovo frito aqui. E também a gente tem bacon. Bacon e presunto aqui do Japão já vem assim fatiadinho dentro do plástico. Prefiro os do Brasil que a gente pede para fatiar na hora, né? Também comprei mostarda, porque não tinha mostarda amarela. A gente vai ter que quebrar o galho com dessa daí. Já tava de noitinha, já tinha tomado banho, pessoal. E agora a gente vai preparar aqui. Primeiro eu comecei a fritar aqui os bacons, deixar bem tostadinho. E com o olhinho que saiu do bacon eu já vou fritando aqui o hambúrguer. Eu queria ter uma amassadeira, sabe aquelas amassadeiras assim, um pezinho que você coloca em cima da carne? Porque eu acho que é mais chique, né? Bom, mas eu vou fritando aí. E aí eu já tava fritando umas batatinhas, que é a comida preferida do Zaquinha, batata frita. E agora eu vou tostar os pãozinhos. Aqui vem de pão com gergelim em cima, já vem cortado. E aí você usa do jeito que você quiser. O Zaquinho queria ajudar, daí eu falei pra ele ir passando manteiga no pão. Bom, eu não gosto de comer com pão com manteiga, né? Mas aqui a gente tem costume de passar. Então eu vou ensinar para ele e agora ele vai fazendo. E vocês, meninas, deixa seus filhos te ajudarem nos afazeres de casa ou você prefere fazer tudo sozinha? Porque pra falar a verdade eu prefiro fazer tudo sozinha, né? Porque é muito mais fácil, muito mais rápido. A gente não faz sujeira, né? Mas as crianças que aprender. O Zaquinho, ele gosta muito, muito de participar, de fazer comida principalmente. Então tem que aproveitar enquanto ele tá nesse espírito de ajudador. Eu deixo ele fazer, né? E a gente tem que tomar cuidado quando a gente ensina essa geração alfa, né? Que essas crianças pequenas aqui, que tudo elas começam a ficar com trauma, né? Então tem que tomar cuidado com o que você vai falar, o jeito que você vai ensinar. Eu gosto de seguir uma mulher, gente, eu acho que vocês conhecem, porque ela é bem famosa. Ela chama Ivana Jauregui. Eu sigo ela no Insta, né? E ela sempre fala as coisas de como cuidar de criança do jeito certo, né? Pra que você fale uma vez e seu filho vai obedecer. Você não tem que ficar tendo muitas estratégias assim pra enganar o psicológico dele, pra ele fazer as coisas, né? É você ensinar pra ele ser uma pessoa na vida, né? Um dia a gente não vai estar aqui, ele vai ter que sobreviver nesse mundo aqui, bem difícil, caótico. Então a gente tem que ensinar as crianças do jeito certo, né? Eu sempre gosto das ensinação dela. E é muito bom. Se você tem criança pequena, dá uma olhadinha lá na página dela, que é muito legal. Algum tempo atrás eu fazia assim, né? Zaquinho, vamos tomar banho, né? Não quero não. Zaquinho, vamos tomar banho, por favor, não quero não. Aí eu falava assim, então você vai brincar com esse brinquedo ou você vai brincar com outro depois que a gente sair do banho? Então a gente tem que tomar banho pra você brincar. Eu fazia essa chantagem, tipo assim, entende? E aí ela ensinou assim que isso serve só na hora, né? Que ele vai tomar banho na hora. Mas dentro da cabeça dele ele não vai saber
o verdadeiro motivo que ele tá tomando banho, entende? Então, se você já ensinar ele, você tem que tomar banho porque você tá sujo, você aquilo outro, você vai ficar doente. E a gente tem que ser higiênico, tem que ter higiene, ensinar higiene básica para as crianças. Ele vai saber, eu tenho que tomar banho porque eu tô sujo, hoje eu brinquei na escola, suei, tô fedido. Então, daí ele vai começando a aprender as coisas desse jeito, né, gente? Foi só um exemplo, mas tem várias coisas lá para todo tipo de idade, de criança de toda a idade. Vamos voltar aqui no nosso hambúrguer. Tava fritando um ovo aí. Ficou pronta aqui a nossa ceia, a noite do hambúrguer. E foi muito gostoso, pessoal. As criançadas já estavam aí. O Zaquinho já estava tomando a coquinha gelada dele, que é só nos finais de semana. E o Levizinho, sapequinha, com a língua pra fora, já tava lá. Eu pensei que ia faltar hambúrguer quando a gente viu, sobrou uns 3 aí. Meu marido falou que queria comer aqui de manhã. E aí eu tava fazendo o hambúrguer que tinha sobrado. Vou colocar uns alface aqui, né? Pra não sobrar, porque ninguém gosta. Daí eu coloco pequenininho, aí ninguém percebe. Aqui no Japão, quem é japonês tem costume de comer comida, né? Não pão, café, bolo, bolacha de manhã. E principalmente meu marido, ele gosta de comer comida de manhã, né? Então esse hambúrguer tava certinho para ele, que ele gosta muito de comer de manhã. E é bom a gente comer rápido as coisas que a gente fez no dia anterior, né? E principalmente tomate, alface, que fica feio se a gente não come rápido. Eu fiz 2 hambúrgueres e ainda ele falou que faltou, porque ele é um saco sem fundo e come muito, gente. E o marido de vocês come muitas coisas e você tem que ficar cozinhando o dia inteiro? Ou eles comem bem pouquinho para ajudar? Ficou assim o hambúrguer do rapaz e agora a gente vai levar lá. E depois, gente, eu fui ali na farmácia para comprar algumas coisas e eu comprei o leite em pó do Levi, que ele já tá tomando leite. E eu tomo esse aqui, que chama Hai Hai, que é dessa marca Wakodo, e sempre vem com brinde. O leite em pó aqui do Japão, eu acho que é bem caro, pessoal. Mas tá bom, né? É o jeito. Também comprei umas coisas para espantar os mosquitinhos da banana, que a gente tá entrando no verão e já começa a vir um monte de mosquito, pernilongo, todas essas raças aí ruim pra dentro de casa. É umas bolinhas que tem cheiro de limão e falou que eles não gostam desse cheiro de limão, né? Então vou colocar aqui na cozinha. Também comprei esses aqui para colocar na janela, que tem um cheiro que eles não gostam, então eles nem chegam perto de casa. Também comprei um bem grandão, que é para você colocar na porta da sua casa. Dura uns 260 dias e falou que os bichos não vêm mesmo, gente. Mas eu vou falar a verdade, vem. Não vem muito, mas vem, né? Não é todos que eles são espantados, não. Tem uns que é meio forte e ele acaba vindo. Ufa, pessoal, agora eu vou tomar um negocinho aqui. O meu lanchinho, que eu vou tomar um cafezinho aqui, ó. Menina, preciso ter alguns descansos no meu dia, porque senão eu não consigo viver o resto do dia, não. Tinha um bolinho aqui de limão no Starbucks e eu descobri que eu gosto muito de bolo de limão. Eu tava querendo até fazer outro dia para experimentar. Aqui já é outro dia que tava tendo uma chuva bem forte, que nem eu tinha falado no começo do vídeo, que tá época de chuva, né? E aí eu fui lá na lavanderia, como eu sempre vou, e tava lotado, pessoal. Mas consegui minha vaga aí, já levei minha roupa e agora já tá na hora de dormir. E hoje eu fiz uma coisa aqui bem legal. Eu coloquei um pouquinho de leite quente pro Zaquinho e eu vou tomar leite que eu comprei na Herb, que é um leite que faz sair bastante leite materno. Mas eu não sei se tá saindo de verdade, gente. Mas eu tô tomando aí porque eu comprei. Tem gosto de chá de camomila vencido. O Levizinho já tinha dormido e eu tava percebendo assim que eu não tava tendo muito tempo de qualidade com o Zaquinho, né? E ele tava assistindo muita televisão, brincando sozinho, né? E enquanto meu marido tá trabalhando, né? Porque quando ele não tá, ele que cuida mais dele, pra gente não deixar ele sozinho. Aí eu falei assim, Zaquinho, vamos fazer uma coisa legal hoje. Aí eu dei um leite quentinho, porque ele dorme melhor. E eu falei, vamos pegar uns livros e vamos ler junto, né? Que nem a gente fazia antigamente. Enquanto ele tava esperando, eu tava preparando aqui o leite que eu vou levar à noite pro Levizinho tomar. Comprei uma colher que ela consegue medir 50 ml de uma vez só. E essa branquinha que vem sempre aí dentro da lata, né? Então vai facilitar aqui que você coloca uma, já dá 50, então é mais rápido. Ele tá tomando 2 vezes
à noite, mas ele acorda umas 4, 5 vezes, menina, pra você ver como é que é, né? Depois que eu separo todas essas coisas aí, eu já vou colocar dentro de uma bolsinha com água quente e água fria, que eu não venho aqui na cozinha, né? Senão ele acorda, e aí depois que ele não dorme mais, então eu faço tudo no silêncio, eu nem converso, troco a fralda, sem falar um pio, pra ele não perder aqui o espírito do sono, né? Lá na escolinha do Zaquinho tem uma vez no mês, eu acho que era 2 vezes no mês, que vem um ônibus, que é um ônibus biblioteca, uma biblioteca ambulante, né? E as crianças vão lá e elas conseguem alugar o livro que ela quer. Aí depois você leva uma semana para casa, lê e depois devolve, né? E é muito legal, porque aqui você pode ir na biblioteca de graça e pegar os livros que você quiser. E aí ele tava pegando um livro aqui que falava de bactérias, micróbios. E a gente ia ler esse aí, das historinhas também, que a minha sogra que tinha me dado. E agora a gente vai fazer aqui o nosso campai e a gente vai começar a ler nossas historinhas. E ele tá aprendendo aqui a escrever, a ler, de pouquinho em pouquinho. Quando ele se sente muito pressionado, ele não gosta de ler. Ele acha chato, então eu não forço ele a nada, gente. Quando ele quiser ler, ele vai se interessar e um dia ele vai saber, né? Ele escolheu aqui os 3 porquinhos, com um desenho meio macabro, mas eu vou ler. E o vídeo vai chegando aqui no final, gente. As últimas imagens vai ser o dia do aniversário da igreja que eu congrego, que era os jovens da mocidade fazendo a coreografia bem legal. E teve coreografia, teve eles cantando com a bandeira, gente, foi um dia muito bonito. E eu lembro da minha juventude, que eu também fazia essas coisas, né? Mas agora que eu já tô velha, quero comida, eu cuido das crianças. E foi bem legal, pessoal. O vídeo vai chegando aqui no final. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, já sabe, deixa seu like, seu comentário e compartilhe. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!